uma série de discípulos que estavam em vários locais, e aí ele se comunicava com essas pessoas, né? Então, ele tinha uma rede social, né? Ele tinha uma rede social. A rede social era os discípulos, e aí o meio de comunicação que ele tinha com essas pessoas era o quê? Eram as cartas, né? As epístolas. Então, ali havia uma rede social. Isso eu gosto de enfatizar, por quê? Porque a rede social ela está conectada a um grupo de pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente quer criar uma rede sem ter pessoas, né? E isso é impossível. Você precisa ter as pessoas. E aí a forma de comunicação dessas pessoas é que a gente vai ter várias maneiras de se comunicar. A gente vai ter uma comunicação via telefone, a gente vai ter uma comunicação via e-mail, como era antes, lista de e-mail, antes era o fax, né? E hoje a gente tem plataformas, né? Plataformas que permitem a troca de informações, que permitem a troca de imagens, trocas de conteúdo, trocas de vídeo, né? Só que quem alimenta essas plataformas somos nós, né? Isso é algo fundamental, porque às vezes você fala assim, mas é porque rede social tal, as pessoas gostam, eu não gosto porque as pessoas se mostram demais, né? Só que não está escrito em canto nenhum no Instagram que você tem que postar selfie, que você tem que postar foto de praia, que você tem que postar foto do que você tá almoçando. Não existe uma regra, né? Mas as pessoas elas têm essa necessidade de compartilhar e essas redes elas impulsionam isso e elas hoje elas foram descobrindo mecanismos psicológicos de reter as pessoas e estimular a participação das pessoas que hoje elas induzem, né, por meio de algumas brincadeiras, por meio de alguns jogos, tipo assim, coloque aqui 5 coisas que você tem, né? 5 coisas que você não gosta. Imagem, bote uma foto sua e uma imagem do seu cãozinho, do seu animal de estimação. Quer dizer, eles sabem que precisam, de vez em quando, estimular esse compartilhamento, né? Porque às vezes as pessoas não estão compartilhando. E aí, da mesma forma que a gente compartilha e consome, a gente pode compartilhar coisas que nos interessam. A gente pode compartilhar coisas que saiam da lógica somente do individualismo, somente do ego, né? Porque as redes sociais, elas são plataformas que elas estimulam demais a questão do individualismo, do narcisismo, né? E a gente defende uma causa que é o oposto disso, né? A nossa causa é do coletivo, a nossa causa é do social, a nossa causa é de pensar o mundo de uma forma transformadora, de uma forma que vise mudanças, né? Então, o que a gente faz é o exato oposto do que as redes sociais pregam. Mas ainda assim, a gente tem como mudar isso, a gente tem como usá-las a nosso favor, né? Então, a gente precisa encontrar esses atalhos, a gente precisa encontrar esses caminhos. Antes da gente falar sobre isso, a gente tem que pensar 3 coisas. 3 coisas que são chave. Quando a gente vai pensar em planejamento, quando a gente vai pensar em uma atuação estratégica, né? Que isso, para mim, é uma coisa que é o grande diferencial, atuar de forma estratégica, não atuar de forma a reboque dos grandes interesses, a reboque de um discurso provocativo, de um discurso que feito por grandes empresas, né, que repercutem. É o seguinte: quem é o nosso público? A gente está falando para quem? Né? A gente quer atingir a quem? Então a gente tem que entender a quem nós queremos falar. Né? O que a gente quer? Que eu quero com aquela que eu quero com aquela com essa comunicação, né? Eu quero o quê? Eu quero atingir que tipo de objetivo?
eu tenho que entender isso. Porque, assim, o alcance das mídias sociais, ele é muito restrito. As mídias sociais, elas ajudam a você se fazer visto, né? Mas elas não têm muito uma capacidade de aprofundamento, de ampliar a reflexão, né? É uma comunicação muito superficial, muito rasa. E se a gente quer fazer um trabalho de formação, se a gente quiser fazer um trabalho de construção de rede social, a gente precisa trabalhar com aquelas ferramentas de criar grupo, né? De encontros, de ter os e-mails da pessoa, de ter os contatos, né? Nesse aspecto, o WhatsApp nos ajuda muito porque ele cria esses espaços de grupos, e aí vocês viram, ó, se eu não tivesse feito o grupo de WhatsApp, se a gente não tivesse criado esse grupo do curso, às vezes a pessoa passa batida, a pessoa se inscreveu, ela viu ali, se inscreveu, e aí ela tá naquela tribulação da rotina e tal, e aí ela esquece do dia, é um sábado, às vezes dorme tarde, não sei o quê, e aí ela... Espera só um pouquinho, pessoal. Maria, tu desce ali para ajudar no carga e descarga? Tá lá. Desculpa, pessoal, que eu tô... uns males da gente fazer as coisas de casa. Então, assim, há um limite do alcance e da eficácia das redes sociais, né? Elas não são... isso é uma coisa que a gente tem que gravar. Elas não são... a panaceia, elas não são a bala de prata nem a solução para tudo. Elas são um elemento importante de um planejamento de comunicação, tá? É algo importante, mas não é a resolução das coisas. Precisa ter o boca a boca, precisa ter os encontros presenciais, precisa ter o contato que você faça na conversa com as pessoas, o diálogo, porque você trabalhar a questão de um diálogo numa rede social é muito difícil. É muito difícil porque você fala uma coisa assim, eu gosto do livro X. Aí a pessoa, mas esse livro é não sei o quê. Aí a outra, mas não sei o quê. Vira uma bagunça, né? E a gente sabe que as redes, isso é estudado, o Twitter, ele lançou um estudo feito por pesquisadores do Twitter, que o Twitter ele puxa para a direita, né? E o Twitter ele tem uma eficácia muito grande para discursos de ódio, que é, não gosto de tal coisa, não gosto, pronto, não precisa ter uma reflexão, não precisa ter um raciocínio, cria uma bolha, cria uma repercussão artificial e aquilo vai aparecendo para mais pessoas, né? Então a gente precisa saber se eu quero criar um grupo, se eu quero fortalecer uma ação, será que só pela rede social eu vou conseguir, né? Mas se eu tenho um evento, será que esse evento não é interessante que eu coloque isso na rede? Será que as pessoas não seria interessante mostrar que está sendo feito coisas, que a gente está fazendo algumas realizações, alguns lembretes, algumas informações? Então, para isso, a rede social ajuda bastante, né? É só para a gente ter um pouco, assim, uma visão realista sobre isso. Eu quero mostrar aqui para vocês, todo ano, o Hootsuite, que é uma plataforma que ele agrega conteúdo, ele agrega perfis, né? Digamos assim, eu sou um gestor de redes sociais. Se eu tenho uma conta no Hootsuite, eu consigo mexer no Twitter, mexer no Instagram, mexer em várias redes numa só plataforma. Eu consigo agendar, né? Eu agendo uma postagem. Digamos que eu quero que todo dia, naquele horário, saia aquela postagem. Eu já agendo e já coloco. No Brasil, nós temos 214 milhões de pessoas. Desse total, 87% vivem em áreas urbanas. O número de celulares, ele é maior do que o número de pessoas. Nós temos 224 milhões de celulares, né? Com conexão móvel, tá certo? Então, a gente tem mais celular do que pessoas no Brasil. Desse total, nós temos 165 milhões de pessoas que usam internet, né? 77% da população. E nós temos quase 80% da população brasileira que são usuários de mídias sociais,
né? São 171 milhões de pessoas que estão nessa grande rede conversando, sabe-se lá o quê, né? Uma grande Babel midiática. E aí a gente tem aqui o uso, o uso diário que as pessoas gastam com a mídia, né? 10 horas por dia com internet, 4 horas vendo streaming, 3 horas e 40 vendo mídia social. Aí vocês veem que o uso de mídia social supera muito o uso de tempo lido, né, nas mídias. Então, as pessoas estão mais na rede social do que lendo sites e portais e lendo livros físicos, né? A gente tem aqui 2 horas de música, 55 minutos de rádio pela internet, 1h10 de videogame, isso, né, para gente adulto, né, para turma adolescente, isso aqui, essa turma passa de 3, 4 horas jogando videogame. Vocês estão notando que se a gente juntar essas horas todas aqui, eu acho que deu mais de 24 horas, né? Então tem coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né, que se sobrepõem. Para que as pessoas usam social media? Para que as pessoas usam mídia social? 65% usam para ficar em contato com familiares e amigos. 57% para ler novas histórias, né? Então elas usam meio que para se informar. 46% para encontrar produtos para comprar. 45% para encontrar conteúdo. 43% para coisas para fazer ou para comprar. Aí tem aqui para preencher o tempo livre. Olha só, pessoal, 43% das pessoas usam a mídia social para preencher o tempo livre. E isso é muita verdade, muita verdade. A gente tem que dar mão à palmatória, que é isso mesmo. A gente está numa fila de banco, a gente pega o celular. A gente está na fila do consultório, a gente pega o celular. A gente está em casa de bobeira, pega o celular. Quem aqui acorda e já pega o celular? Todo mundo, né? Já dorme com o celular de lado, acorda, qual é a primeira coisa que faz? Abriu o olho, clicou lá no celular, atualizou. Eu não sei se vocês têm o costume de botar no modo avião à noite, né? Mas eu faço isso, eu boto o modo avião à noite. Aí quando eu acordo, tiro o modo avião e começa. A turma da madrugada papeando e interagindo, aí você fica atento ali o que está acontecendo. Mas assim, eu tenho um cuidado de ficar off, pelo menos no tempo que eu estou dormindo, né? O que não é muita coisa, mas na minha cabeça já ajuda bastante. Então, vocês estão vendo aí que as pessoas querem novidade e as pessoas querem se conectar com os amigos e com a família. E aí a gente tem uma informação importante que é a seguinte: o que chega para as pessoas, o conteúdo que chega para as pessoas é mediado pelos amigos e pela família, né? Então, isso é muito importante, que aí a gente tem aquela expressão tio do Zap, do Zap, e isso é muito verdade, porque é aquela pessoa que recebe aquela informação e coloca no grupo da família, que bota no grupo do futebol, que bota no grupo da igreja. Mas da onde vem aquela informação? Aí não se sabe. E isso é um grande risco, é um risco tremendo. Aí aqui as plataformas mais usadas, nós temos o WhatsApp 96%, Instagram 90%, Facebook 88%, o TikTok 69%, TikTok cresceu muito, né? Facebook Messenger 67%, aí tem o Telegram, tem o Pinterest, tem o Twitter, tem o LinkedIn e outros, né? Esse Discord, que está aqui 17%, queria só mencionar que ele é um WhatsApp da nova geração, da turma dos games. Se vocês convivem com adolescentes, eles certamente têm uma conta no Discord, né? Que eles vão lá conversar e tal. Aí aqui a gente também tem outras listas de jogos, de aplicativos e tal, né? Uma coisa sociológica, pessoal, é o seguinte: as pessoas elas se organizam em círculos sociais, né? E aí esses círculos eles podem estar mais fechados ou eles podem estar mais abertos. O nosso desafio é o seguinte: é como sair desse círculo que a gente está e fazer com que a mensagem chegue no outro círculo, né?
Quando você pega um conteúdo muito absurdo, né, que volta e meia é colocado nas redes, e você compartilha no seu círculo, você está fazendo que aquela informação que foi gerada e compartilhada em um outro círculo, ela entre no seu círculo. Então, ela já ganhou proporção. Uma coisa que a gente observa nos grupos da extrema-direita é que eles falam mesmo o tempo todo. Não compartilhe nada deles, não compartilhe nada deles. Não, por quê? Porque quando você não compartilha, aquela informação fica só entre aquelas pessoas. E aí é possível, tem aqueles grafos que são uns levantamentos que são feitos, né, de interação, que aí eles organizam em gráficos. Aí você vê assim, uma nuvem grande falando daquele assunto, aí às vezes você vê que aquele assunto ele está em grupos de viés de direita, viés de esquerda, quer dizer, ele se disseminou. E aí você pega temas e pautas que estão num grupo muito pequeno, né? Quer dizer, não, aquela conversa não chegou para todo mundo. Então, assim, não façam. Se vocês viram uma coisa que vocês não gostaram, que não peguem aquilo e compartilhem para as outras pessoas em tom de indignação. Porque aquelas postagens, elas são feitas para aquilo, né? Quando o presidente ele fala um absurdo muito grande, aquilo é uma tática. Porque as pessoas vão comentar, vão se indignar, vão achar ruim, vão não sei o quê. E aí elas passam o dia falando daquilo e esquecem que a gasolina está R$10, elas esquecem que o botijão de gás está R$150, que a vida está pior, que você tem 2 pessoas perdidas, entre aspas, na Amazônia e ninguém está fazendo nada em prol do resgate delas. Né? Quer dizer, são táticas de cortina de fumaça, são táticas militares de comunicação. Né? As Forças Armadas, no mundo todo, elas têm um conjunto de táticas que elas chamam de trabalho de desinformação, né? Que é um trabalho de criar confusão mesmo. E isso é usado diariamente, tá certo? Um outro desafio que a gente tem é o desafio de interagir com o conteúdo. Como é que a gente faz com que as pessoas possam interagir mais com os nossos conteúdos? Né? Então, a gente precisa caprichar um pouco nessa questão de trabalhar as nossas postagens, a gente precisa se organizar melhor, né? Pegar algumas manhas, tá certo? Eu vou passar para um tópico aqui de como trabalhar isso no Instagram, mas aí eu queria só que a gente tirasse 1 ou 2 pessoas fizessem algum comentário sobre esse tópico aqui que a gente falou e depois a gente passa para as dicas do Instagram, tá certo? Eu vou ver aqui o bate-papo, se tem alguém que comentou aqui, porque eu estou sem acesso. Ok, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisinha antes da gente passar para esse próximo tópico? Eu queria, Ricardo, uma coisa bem rapidinha mesmo, porque a gente sabe que a extrema-direita, a ultradireita, sabe muito bem, domina muito bem as mídias, né? Então, a gente precisa mesmo se instrumentalizar cada vez mais, se apropriar cada vez mais, para poder fazer assim um enfrentamento, vamos dizer assim, né? Porque é um ano difícil, acho que penso, né, que é a eleição da nossa vida, e a gente precisa cada vez mais se apropriar mesmo dessas ferramentas, que são as redes sociais, que, enfim, a gente precisa estar, e falando aí em comitês populares, isso se torna uma chave na nossa mão, né? Muito poderosa, muito potente. Então é isso. Você colocou aí uma questão também de São Paulo, né? Achei interessante o que você coloca, as nossas cartas e as nossas, né? As nossas redes. Então, de lá para cá, muita coisa mudou e a gente vai ter que se atualizar mesmo e fazendo disso realmente um grande instrumento, um potente instrumento, se a gente quer reconstruir o país, que está destroçado. Encerro. Verdade. E por muito tempo, os movimentos populares, muito tempo os grupos progressistas, eles trataram a comunicação como algo diabólico, né? E aí nunca, assim,
se apropriaram disso, né? Assim, vamos fazer, porque a gente não vai fazer e tal. Então, e a experiência acumulada e a prática acumulada, ela passou anos e anos defasada, porque a gente nunca achou isso legal, a gente não queria. E aí a gente faz, os trabalhos eram feitos e não tinha repercussão devida, né? Então a gente agora que está correndo atrás e tentando aprender, por isso que a gente está fazendo essas oficinas. Diga, Jefferson. Opa, e passar toda essa parte aí que você falou, do botijão de gás, tudo que é preciso, tanto no seu bairro quanto nas outras cidades, como é um grupo de toda a Baixada Santista, do estado e até do Brasil, colocar toda essa parte aí que é preciso nas redes sociais. Um exemplo que precisa na sua cidade lá, tá precisando lá da reforma do hospital lá, e não está conseguindo verba, está dificultando. Todo mundo ali daquela área colocar tudo aquilo na rede social, para todo mundo que é do governo ver aquilo que está precisando daquilo, para conseguir atrair verba, para conseguir terminar essa reforma. O asfalto da cidade, vamos colocar que precisa de asfalto, tudo na rede social, para chegar no governo, para conseguir o asfalto. E aí vai. Verdade. Pô, vamos lá. Dicas para a gente trabalhar bem o Instagram, tá, pessoal? Seguinte, aqui. Diga. Oi, Ricardo. Assim, a gente sabe que quando a gente se indigna, isso aí é uma informação para a extrema-direita de como estar combatendo a nossa própria indignação. Essa parte a gente até entende. Agora, como a gente poderia estar trabalhando essa indignação de uma outra maneira que não fosse pontuada para a direita, porque eu acho que é impossível não se indignar. E, apesar de ser cortina de fumaça, a gente sabe disso, mas também é uma realidade que a gente está vivendo, né? Eu só queria, assim, como a gente pode estar usando de uma maneira estratégica essa indignação sem que ela seja usada contra a gente. Existe uma maneira? Existe. Margarete, né? Marga, né? Que você gosta de chamar de Marga. Esse é o grande desafio, né? Porque por muito tempo a gente compartilhava os links e as coisas e os perfis em tom indignado. Então, você pode fazer a crítica e não necessariamente replicar aquele link. Tá entendendo? Replicar aquela foto. Você pode falar daquela situação sendo você. Você pode dizer, gente, é um absurdo o desrespeito, não sei o quê. E isso, você passou uma mensagem. O problema é mas isso eu noto que está mudando. As pessoas estão mais atentas. Porque antes aí a pessoa pegava a foto, aí pegava o link, compartilhava, não sei o quê, em tom indignado. E aí era tudo que as pessoas queriam, porque elas fazem. É uma tática porque assim, o absurdo choca. É o choque o tempo todo, né? E aí a gente estava o tempo todo jogando, e aí qual é um efeito colateral disso? De tanto você colocar, de tanto você. As coisas vão normalizando, né? As coisas vão se normalizando. Tem tanto absurdo hoje que há 10 anos seria visto como. Olha, eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa que a grande imprensa fez. O ministro Orlando Silva, ele saiu do cargo porque ele comprou uma tapioca de R$8 com um cartão. Como é que chama o cartão? Que é aquele cartão corporativo, né? Empresarial. Cartão corporativo. Né? Cartão corporativo. Era uma tapioca de R$8 num aeroporto, que aí ele não pagou num dele e tal. E aí hoje você tem um orçamento, né, que é bilionário, que ninguém tem controle, que está sendo usado como uma máquina de corrupção, máquina de comprar votos, e isso é visto como uma coisa assim, mais com eufemismo, orçamento secreto. Não é um orçamento secreto, é rede de compra de votos, é corrupção. Mas as palavras têm poder, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento, e aí eu acho que a gente tem que
ter ações afirmativas, no sentido da gente propor uma comunicação afirmativa, né? De dizer, gente, é isso aqui, gente, e não estar o tempo todo discutindo besteira. E isso é uma coisa que até o Lula recentemente ele falou assim, olha, eu não vou comentar a história do STF porque eu quero focar no meu lançamento da minha plataforma aqui, entendeu? Então, vou falar da minha coisa. Se eu estou falando da coisa do STF, eu sou capturado por aquilo. Então, quando a gente fala em comunicação estratégica, é isso. É reforçar o que está errado, é apontar o dedo no que está errado, é mostrar experiências alternativas, né, que a gente faz pouquíssimo, né? Então a gente precisa pegar aquilo que é legal e jogar luz e colocar nos holofotes, né? Quer dizer, então essa coisa dessas redes e tal de ódio, de desinformação, são turbinadas por robôs, por muito dinheiro, por grandes corporações, famílias que tem muita grana. Então, assim, eles já têm muito dinheiro para passar o dia com o robô falando besteira. A gente não pode entrar na lógica do robô, né? A gente não pode entrar nessa lógica do robô. Mas vamos lá com as dicas do Instagram, né? Se você tem uma entidade, um movimento, alguma coisa, mude para a conta comercial, tá certo? A conta comercial, ela permite que você saiba quem é seu público, saiba que horas que seu público acessa, então você consegue ter mais informação de como chegar mais fácil nas pessoas. Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte: crie conteúdo original e de qualidade, tenha uma voz própria. Não pegue a página da sua pastoral, a página do seu movimento e só replica as coisas que outras pessoas fazem, tá? Faça coisas que você que seja seu, né? Que seja da sua realidade, que seja da sua comunidade. Exemplo, a gente está falando este mês é o mês da visibilidade LGBT, né? QIA+. Em vez de você pegar um card, uma arte que foi feita nacionalmente, por que você não pega e conta uma história de alguém do seu bairro? A história de alguém da sua cidade, entendeu? Coloca no holofote o trabalho de alguém de uma associação, de alguém do seu local, porque aí você está dentro daquele tema maior, mas você está colocando uma coisa muito próxima. E aí a pessoa que foi citada, mencionada, ela vai compartilhar no dela. Quem está fora vai ver o que está vendo naquela realidade. Aí você fala assim, Ricardo, isso dá trabalho. Gente, o que eu vou dizer aqui é para dar trabalho, tá? Eu não vou dizer nada aqui que não vai dar trabalho. E aí, assim, se a gente está nessa, se a gente está aqui no sábado de manhã, é porque a gente não foge de trabalho, né? Mas aí a ideia é que a gente trabalhe com mais eficácia, né? Trabalhe com mais resultados. Outra coisa, trace metas de postagem, né? Publique regularmente, quer dizer, a gente precisa sempre estar sendo visto, tá certo? Alteraram, de volta e meia, essas plataformas elas alteram as suas políticas, e agora você precisa publicar pelo menos diariamente, né? Para você estar sempre visto. Qual é a lógica da rede? Elas privilegiam contas que façam com que as pessoas passem mais tempo lá. Tá certo? Por quê? Quanto mais tempo você tiver lá, mais você vai estar suscetível a ver publicidade lá. E mais você vai estar suscetível a estar dando informações para as empresas. Quando aquelas linhas pequenas que a Terezinha falou no começo, ali o que tem naquelas linhas é o seguinte: nós coletamos seus dados, nós coletamos as suas informações e fazemos o que quiser com ela. Então, o que essas empresas ganham é vendendo banco de dados, é vendendo banco de informações. Eu tenho uma empresa de produtos de limpeza e quero anunciar no Instagram. O Instagram ele vai dizer, olha, você vai anunciar tal hora para tal público, tal cidade, estão falando disso aqui, estão falando isso. Então, é uma coisa para chegar exatamente na pessoa que quer comprar aquele produto de limpeza. E isso, pessoal, essa coleta, ela é feita, não é só quando você digita, ela é feita quando você fala também.
Porque os aplicativos, eles também, lá nas linhas pequenas, eles dizem, nós vamos coletar o áudio. Então, se vocês falarem aí numa marca de roupa, essa marca de roupa vai aparecer no seu Instagram daqui a pouquinho. De bicicleta, ela vai aparecer daqui a pouquinho lá, uma imagem de bicicleta, porque eles captam tudo isso, tá certo? E a gente não pode ser inocente, né? A gente sabe que entrou nessa coisa, a gente tem a nossa vida devassada em relação a isso, tá certo? Aí, a publicação regular, ela vai fazer o quê? Com que se as pessoas estão sempre vendo você lá, o seu perfil vai aparecer mais para as outras pessoas, né? Embora eles... do seu público, se você tem 1.000 seguidores, a tua postagem ela vai aparecer somente para 10%. Ela não vai aparecer para os 1.000. Para aparecer para os 1.000, você tem que pagar para ela chegar para todo mundo, né? Eles limitam o acesso. Por isso que, quando a pessoa curte, quando a pessoa compartilha, ela passa a ver mais o seu conteúdo. Então, esse pedido para curtir, o pedido para compartilhar, sempre tem que estar presente. E quanto melhor a sua postagem, quanto mais interessante, mais as pessoas vão curtir e compartilhar. E mais você vai aparecer. Agora, se você só copia e cola do que você vê dos outros, e a pessoa viu aquilo ali, aí viu aquilo ali, viu a mesma coisa, aí a pessoa vai dizer assim, poxa vida, é a mesma coisa. Né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma postagem que eu fiz. Teve um caso aqui de violência contra a mulher aqui no Ceará, e aí todo mundo comentou, indignado e tal, ok, normal. E aí eu pensei, poxa, eu não vou fazer mais um comentário me indignando. Eu vou pegar esse caso e vou trazer de um contexto maior. E aí eu peguei os dados de quantos casos como aquele ocorrem por dia no Ceará. E é um número grande, né? Então aí, quer dizer, você coloca uma informação a mais sobre aquele caso, né? E aí, esse senso de oportunidade, ele é uma coisa que é um grande diferencial, né? Que é um grande diferencial. E isso vai além de usar o recurso. Você pode não saber usar vídeo, nem fazer arte, mas se você tem uma ideia do que pode ser interessante, aquilo ali é principal. A questão das legendas mais longas, ela está dentro dessa questão de reter a pessoa, né? Quanto mais a sua legenda for longa, se a pessoa for baixando para ver a legenda, ela gastou mais tempo com aquela postagem. Então, você se tornou mais relevante para ela, tá certo? Se a sua legenda for só uma frase, a pessoa passou direto. Então, ela pouco foi retida, a sua conta pouco reteve aquela pessoa. Ricardo. Aqui. Oi? Só um minutinho. Você pode voltar no slide anterior? Posso. Só para acrescentar uma coisa, né? Escrever uma legenda mais longa não é a mesma coisa que escrever um papiro, porque as pessoas precisam ficar um pouco mais, mas a gente tem que ter uma média também, não pode ser muito longa, porque senão a pessoa não lê. E aí ela fala justamente, caramba, que legenda longa, eu vou pular. Então, Ei, eu estava um pouco intrigada quando eu vi esse slide aqui nessa parte aí, escrever legendas mais longas. E aí tem um jornalista que trabalha comigo aqui na Caritas que diz, não escreve muito, que ninguém vai ler. Então assim, não é uma linha, mas também não são 50 linhas, né? Mas olha, mas eu vou dizer uma coisa que é uma coisa que é contra o senso comum. O texto um pouco mais longo, né? O texto um pouco mais longo, ele também dá curiosidade da pessoa baixar, né? E pro aplicativo, se você baixou, você fez uma ação. Sim. Entendeu? Então, assim, você pode... Aí é a questão do redator. Você pode... Na verdade, pessoal, ninguém vai ler a legenda. Ninguém lê a legenda. Ninguém lê. Mas só um pouquinho, Mirna. O que as pessoas elas querem é ter um pouco mais de informação. Só que, mas se você não fizer nem o mínimo, nem um parágrafo ou dois, a pessoa a pessoa nem vai baixar e ela precisa ou clicar, curtir, ou ela precisa botar para cima a tua postagem, entendeu? Tanto é que a gente coloca assim, leia mais na bio, não sei o quê. Só que o Instagram, pessoal, não é espaço de leitura.
essa coisa da legenda é mais uma forma da pessoa baixar, porque ninguém para ler o Instagram, né? Isso é uma característica do meio, e a gente tem que entender assim, o meio só vai me dar aquilo. Instagram, pessoal, é só imagem. Tanto é que o Instagram hoje está um inferno, que agora eles não querem só imagem, eles querem só vídeo. Então, ele está se tiktokizando, que é uma coisa que eu acho horrível, mas é o que a ferramenta está propondo agora. Diga, Mirna. Não, só compartilhando. Ontem passei um dia no evento do Sebrae e tinha um palestrante que foi só sobre mídias digitais. E aí, só para compartilhar, eu fiquei assim intrigada com a fala dele, depois ele disse que quando a gente for fazer uma postagem, lá era com relação a produtos, quem quer vender seu produto, ele disse, quando você for fazer uma postagem, dê ordem. Diga, siga aqui, clica aqui. Eu fiquei... Aí ele disse que a gente é como se a gente estivesse dando uma ordem ali naquela publicidade, e eu fiquei, dá uma ordem, de que forma? E ele disse assim, veja mais, não, clica aqui, não é veja mais, não, clica aqui. Aí eu fiquei para a ação, que a gente chama isso, né? Dizendo para a pessoa agir na hora, fazendo alguma coisa que a gente precisa que ela faça para que ela... para que a gente ganhe mais engajamento, mesmo, né? É para isso. O Ricardo, algumas pessoas colocaram no chat, eu sei que você não está vendo, sobre o primeiro item, que é a importância de ter uma conta comercial ao invés de um perfil tradicional. Isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo da conta comercial. Isso aqui, pessoal, são coisas... contas alcançadas, interação com o conteúdo, seu público, curtidas, comentários, salvamentos, compartilhamento. Essas informações, elas só vão estar disponíveis para conta comercial. Quando você clica lá no Instagram em configurações, vai ter uma opção lá assim, mudar para a conta comercial, tá? Se for sua conta pessoa física, não é necessário, mas se você está responsável por uma pastoral, por um movimento, por alguma entidade, ele precisa ter essa conta comercial. Sim, a conta comercial ela é só uma ferramenta de gestão de público, tá certo? Então, é algo para você ter um trabalho mais profissional na sua rede social, né? Aí ele vai dizer, deixa eu ver aqui, passar aqui mais para vocês. Isso aqui, pessoal, da onde as pessoas acessam, a faixa etária das pessoas que estão no seu público, o gênero, se eu tenho mais mulher, se eu tenho mais homem, o horário que as pessoas estão acessando mais. Então, isso aqui vai fazer com que você consiga ter mais acessos, com que você encontre o seu público. Se eu vejo aqui que o horário de 3 da madrugada não é legal, então eu não vou postar lá. Mas olha aqui, aqui no cantinho, 12 horas e 18 horas da segunda-feira. Por que esses horários são mais acessados? Porque é o horário do almoço, né? Então, a pessoa está ali trabalhando, não sei o que e tal. Aí deu o horário do almoço, o que ela vai fazer? Ela vai para o cigarro moderno, que é a rede social. Aí ela vai lá ver o que acontece e tal. Aí voltou a trabalhar, aí ela já para. Aí encerrou o expediente, ela chegou em casa e tal. Aí ela vai dar uma olhadinha na rede social. Então, se você for postar, os horários que você vai ter mais acesso são esses. São horários que as pessoas vão se dedicar o tempo delas a mais para isso. Se eu sei que quase 60% do meu público é de mulher, então se eu postar coisas relacionadas ao universo feminino ou que tenham algo mais a dizer com as mulheres, eu vou estar agregando mais informações para elas, né? E isso vai se referir também na arte, isso vai se referir também em pautas que interessem mais a esse público, né? Quer dizer, eu vou estar sempre conversando com o meu público. Aí aqui a faixa etária, olha, isso aqui é o público do Grito, tá? O Grito agora, a gente conta comercial. Então, você vê que o público do Grito não é um público jovem, é um público de 35 anos, de 45 anos, é um público que tem mais maturidade. Então, será que eu vou fazer uma linguagem muito juvenil, muito TikTok para esse público? Ou será que esse público já não se interessa
por um conteúdo mais interessante, por um conteúdo mais reflexivo, né? Então, assim, a gente tem que conhecer, tá? Mas vamos voltar aqui, aí depois a gente abre para a conversa, porque eu sei que esse assunto é um debate bem interessante, né? E Mirna, só uma coisa, essa coisa de clique aqui, não sei o quê, ela é muito boa para o marketing digital, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte, será que a nossa relação com o nosso público, será que ela é uma relação de compra e venda? Será que essa coisa, clique aqui, será que não seria interessante também a gente ser um pouco mais sutil no nosso diálogo, né? Assim, eu acho que às vezes esse tom muito imperativo, ele também pode provocar se a gente está falando do grito, se a gente está fazendo uma coisa, a gente bota assim, faça isso, faça aquilo, será que é isso? Ou será que não é mais interessante a gente colocar uma reflexão que a pessoa pense, né? Que a pessoa pare um pouquinho ali e saia um pouco justamente dessa rotina da rede. Então, são questões para pensar, eu não vou nem dizer que sim ou que não, é para a gente pensar. Posicione-se através da bio. Aquele textinho, pessoal, que é a descrição do perfil, ele é fundamental. Ele é fundamental porque você tem que bater o olho ali e saber o que é, tá? Então, a gente tinha aqui, ó, o grito anteriormente era assim, vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, que são os valores do grito. Mas não estava dizendo o que era. Então, a gente mudou, botou IG do 27º grito, porque era o grito do ano passado. Vida em primeiro lugar, lema. Essa frase, na luta por participação, é o lema do movimento, é o lema do grito. Mas não estava claro para quem via. E a gente não pode nunca... Uma coisa que a gente tem que tomar o maior cuidado, pessoal, é o seguinte, os nossos jargões, as nossas expressões, elas não são compartilhadas por quem está fora do nosso círculo. A gente tem que traduzir isso, tá? Então, a gente não pode estar usando uma linguagem muito muito nossa e achar que as pessoas vão entender. A gente tem que traduzir aquilo para as pessoas, né? Para quem está na organização, na articulação do grito, isso para elas é o dia a dia, mas para quem está fora, e a rede social, ela sempre vai buscar quem está fora, tá? A gente dificilmente vai usar a rede social para os nossos, porque para os nossos a gente já interage no WhatsApp, a gente já tem uma relação de proximidade, então a rede social, ela é fora, tá? Produza mais conteúdo em vídeo, né? Conteúdo em vídeo realmente hoje é uma grande coisa. Então, você pode chamar para um evento, né? E aí a gente tem gente que é mais extrovertida. Exemplo, a Mirna faria muito sucesso chamando a turma com essa espontaneidade. A Elisa, se a Elisa fizer uns vídeos aí cantando, poxa, aí 10 mil acessos, 10 mil curtidas na hora, né? Sem falar em convites para o The Voice. Então, pessoal, aproveitar os talentos, né? Se eu participasse de uma reunião que eu entrasse cantando, o pessoal derrubava o vídeo, né? Derrubava o link. Ricardo, eu sou muito tímida, né? Pois é, isso aí você pode usar a favor da sua entidade, da onde você trabalha, entendeu? Você tem um maior potencial. Conheça seu público, né? A questão de saber quem é quem e tal. Façam publicações em horários adequados, esses horários que vai ter mais gente. Aqui, meio que antecipei. Mais coisas. Use as ferramentas de interação dos stories. Pessoal, em vez de só colocar uma coisa no story, bote assim... Você sabia tal coisa? Aí você bota uma informação. Como é que está o grito aí? A preparação do grito na sua localidade. Aí você coloca. Você sabe qual é o lema do grito? Coloque... tente estabelecer um diálogo, embora com a sua limitação, por essas ferramentas. Porque as ferramentas, elas são fonte também de retenção de postagens, tá? E elas também... para o Instagram, elas estão dizendo que o seu conteúdo ele é relevante, que o seu perfil é relevante. Estimule o compartilhamento do seu conteúdo. Então, assim, se você faz um conteúdo informativo, você faz uma coisa que a pessoa não sabia, uma curiosidade, entendeu?
sempre a gente tem alguma coisa para contar. Então, as pessoas, o compartilhamento negativo, ele é maior, né? Uma loja que você foi maltratado, você vai falar para 10 pessoas. Uma loja que você foi bem atendido, você vai falar só para uma. Mas, assim, use compartilhamentos, conteúdos interessantes, bacanas, que as pessoas vão ver. Capricha nas fotos, nas imagens, né? Então, assim, a foto que tem que estar no Instagram, pessoal, é uma foto boa, tá? Uma foto boa não é uma foto de uma câmera ultramoderna, mas é uma foto com bom alinhamento, né? É uma foto legal, uma foto interessante, bem bonita, né? Faça uma, duas... O fotógrafo, pessoal, antes de tudo, ele é um chato, tá? O fotógrafo, ele é para ser chato mesmo. Ele fala assim, não, gente, vamos fazer outro. Não, gente, vamos fazer assim. Ele tem que ser inoportuno mesmo, porque o fotógrafo bonzinho não sai foto boa, né? Diga, alguém me chamou aqui, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Então, vou pedir só pro Manuel mandar um oi aí. Só isso, por enquanto. Oi, Manuel. Vai Passo mandar de um oi. recados Não, aqui da formação. Então um oi para mim no grupo aí, para mim adicionar ele. E pediu para... Atenção, Manuel, dê um oi no grupo aí. Você fazendo favor. Beleza. Quem mais? Perguntaram aqui se uma conta normal pode ser comercial. Sim, uma conta de pessoa física pode ser conta comercial, não tem problema não, tá? Vamos lá. Eu pensei que tivesse aqui alguma dúvida, mas vamos avançando. Pessoal, então é o seguinte, capricha eu tenho uma pessoa de Fortaleza que disse que era fotógrafa, né? Então, assim, pessoal, é isso. A foto é o seguinte, vamos fazer outra, vamos fazer com uma luz legal, vamos fazer fotos representativas, né? Isso chama muita atenção, né? E aí eu acho que a gente poderia depois ter eu posso ver aqui sugestões de imagens, que são imagens melhores, imagens que dão mais como se fosse uma imagem profissional, uma imagem artística. Isso é muito legal, tá? Então não façam imagens só por fazer e tal, não. Procurem caprichar, veja quem tem mais sensibilidade. Foto, pessoal, é olhar. Foto é olhar. Não adianta você estar com o melhor equipamento e fazer uma foto que não seja legal. Diga, Mirna, você levantou o braço, né? Tô vendo aqui. Desculpa, Ricardo, aí. Não, é só assim, às vezes eu percebo, né, porque eu cuido um pouco do Instagram da Caritas, que quando a gente faz os stories, aquela coisa mais espontânea, eu percebo que dá engajamento mais do que a notinha com fotos de alguma atividade que a gente faz. E aí, assim, é impressão minha ou, de fato, eu acho que os vídeos, eles costumam chamar mais a atenção hoje? As pessoas vão mais no automático do assistir do que do ir lá ver uma nota, ler e tal. Ou, às vezes, também as pessoas podem até ver, mas, às vezes, não curtem, não tem... Tem gente... Às vezes, eu esqueço de curtir algumas coisas. Eu fico pensando, será que as pessoas esqueceram de curtir? A gente tem uma cultura que ela é pouco letrada, né? A gente saiu de uma cultura oral e a gente não fez uma boa inserção na cultura letrada. Então, a televisão veio e tal. E as redes sociais, elas estão muito dentro da perspectiva de vídeos. Mas aí, a grande questão é a seguinte. O que tem nesse vídeo, né? Qual a informação do vídeo? Porque essa informação, ela pode ser a mesma informação do card, né? Se a pessoa parou para ouvir o vídeo e ela sabe que dia tal, hora tal, vai ter tal curso, pronto, se essa informação chegou para a pessoa, perfeito. Eu vou dar aqui um exemplo. Jornalisticamente, já é um fato pesquisado, já é um fato comprovado, que as pessoas leem, a grande maioria leem só o título das matérias, né? E aí, por isso que esses grupos, eles pegam um vídeo no YouTube, botam um vídeo sensacionalista, tipo assim, fulano de tal destrói não sei quem. Não sei quem. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas não vão clicar no link para assistir o vídeo. Aquela informação que o fulano destruiu já ficou na cabeça da pessoa. Tá entendendo? Então, assim, o que vai para a pessoa é o título.
A segunda coisa que mais chama atenção numa matéria, numa coisa, é a foto, né? Então, o texto, às vezes você capricha no texto, né? A gente que gosta de escrever, aí faz um texto bonito, não sei o quê. Ninguém vai ler aquilo, né? Ninguém vai ler aquilo. Na verdade, vai ler, mas você tem um público muito menor que vai ler aquilo, que vai querer se instruir, que vai querer se aprofundar, mas a grande maioria das pessoas vão ler de passagem, né? Então, a ideia é a gente conseguir, nessa passagem, é como se, vamos pensar que a rede social seja uma grande feira, né? Como é que eu vou vender a minha fruta? Eu vou gritar mais? Eu vou ser mais... Mas é isso, é uma grande feira, uma grande bagunça, e as pessoas estão cada vez mais dispostas a fazerem coisas mais absurdas para chamar atenção. Mas aí a pergunta é o seguinte, você tem 1 milhão de seguidores dançando a dancinha do momento. Tá, e o que serve para... Qual é a serventia daquilo? Né? Você está gerando mais compra, você está gerando mais não sei o quê. Recentemente saiu uma imagem da Boca Rosa, né, que é aquela maquiadora, que tinha assim, postar foto fofinha com o neném, postar não sei o quê. E isso todo era pro dia, né? As pessoas, isso é um absurdo. Não, mas ela tem uma marca de moda, de maquiagem. Então, se toda aquela coisa que ela fez durante o dia servir para a pessoa comprar, ela está ganhando dinheiro. Só que essa lógica, ela está sendo replicada pelas pessoas para qualquer coisa. Então, você vê as pessoas que estão fazendo aquela mesma coisa, de botar fotinha, não sei o que e tal, para ganhar alguma coisa de uma loja, não sei o que aquilo ali para a loja é nada, né? E aí os recebidos ficam querendo os recebidos, né? Mas a gente está nessa luta, né? Só que a nossa luta é colocar ideias, é fazer com que as nossas ideias circulem, tentar engajar as pessoas. Mas isso é uma coisa que a rede social ela não vai fazer sozinha, né? Mas vamos avançando, aí a gente abre mais discussão. Use hashtag, né? Use no mínimo 10 hashtags, né? A hashtag ela é um buscador, tá certo? Então, quando a pessoa ela clica, se você bota gritos excluídos, vida em primeiro lugar, e coloca lá frases que no hashtag as pessoas vão achar a partir daquelas frases. E use sempre a localização, a cidade e tal, de onde você está falando. Por que isso? Ó, aqui a gente tem um exemplo, a hashtag gritos excluídos, ela vai aparecer várias coisas quando a pessoa clica. Vida em primeiro lugar, a gente percebe que é uma frase que a gente usa, mas que a gente não é o dono, entre aspas, da frase, porque vida em primeiro lugar as pessoas estão usando para qualquer coisa, né? Então a gente precisaria, se a gente coloca uma postagem, o nome gritos excluídos, vai mais para a gente. Mas vida em primeiro lugar, você está vendo ali o cara, agente de segurança, bombeiro, a menina ali na academia, né? É uma frase comum, né? Uma frase comum. E aqui, quando você faz uma ação do grito, alguma coisa que você coloca a Teresina, né? Que você coloca a indicação da cidade, o que vai acontecer? Quando as pessoas clicarem o nome Teresina, vai aparecer a sua postagem. Então, você vai estar acessando outros círculos, né? Você vai estar saindo da bolha, tá certo? Aí, pessoal, uma grande sacada para a gente se diferenciar é o seguinte, é a gente usar a ferramenta de contar histórias, tá? Então, isso é um diferencial importante para a gente poder se diferenciar dos demais. Eu vou só tirar aqui, deixar o fone carregando um pouquinho, porque ele está aqui morrendo. É o seguinte... O storytelling é uma coisa que existe desde que o ser humano existe, né? Sentar na fogueira, contar história de assombração, não sei o quê. Mas isso é uma técnica que ela é muito útil, né? Porque as pessoas elas gostam de histórias. E outra coisa, não é que as pessoas gostem somente de histórias. A história faz com que a pessoa se engaje. Quem começa a ouvir uma história e se encanta quer ver o final da história. E aí, isso é uma estratégia de fidelização dos usuários, né? Você precisa criar uma história para a pessoa se importar com aquilo, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu participei de uma oficina de storytelling que o ministrante da oficina, ele trabalhou para a Globo. E aí ele disse assim, a Globo, ela
adquiriu os direitos do MMA, né, daquela luta, só que é um esporte que ainda ele é muito desconhecido do brasileiro, e a gente precisava torná-lo mais conhecido. Então, o que eles faziam? Eles pegavam, eles começaram a contar a história nos programas, a história do lutador, tá certo? Aí você assistia o Globo Esporte, aí tinha que o cara era de comunidade, que o cara trabalhou até não sei quantos anos, não sei o quê, que começou a lutar, que lutava com corda, puxando tijolo. Aí todo dia contava um pedacinho da história, aí contava a história do rival dele, do adversário. Quando era no sábado, você queria ficar naquela coisa, poxa, eu quero ver se o cara vai ganhar ou não. Né? Então, assim, e aí eles usavam tudo aquilo para criar, aí criaram uma coisa chamada Equipe Brasil, não sei o quê, que era os gladiadores, os guerreiros do século XX, do século XXI, não sei o quê. Aquilo contagia. Hoje a gente já está vendo um storytelling da Copa, né? Aí tem o jogador falando, o meu jogo favorito foi aquele. Aí o Messi. Quer dizer, já tem toda uma grande indústria cultural, uma grande estrutura que está colocando todo dia a Copa, que a Copa é do brasileiro, que a Copa é emoção, que a Copa... E aí você vai se encantando, você vai se contagiando com aquilo. O que você vai fazer? Eu quero assistir, né? Que eu quero saber qual vai ser o desfecho daquela história. E a gente precisa aprender a fazer isso. Se a gente está organizando um grito, a gente tem que contar a história do grito. Como é que surge? Aí, então, você vai postar. Que o grito em Santos começou em tal ano, não sei o quê. Aí começa a colocar uma foto. E aí coloca um depoimento de quem esteve lá no começo. Aí a pessoa vai vendo, poxa, o grito já tem tantos anos. Olha, o grito aqui já tem não sei quanto tempo. Que interessante, a gente vai fazer... E aí você vai trazendo as pessoas, né? E aí como é que a gente usa nas redes sociais? Você tem que criar postagens sequenciais. Então você vai colocar lá a informação que vai ser tal dia. Aí depois você coloca uma outra foto do local que vai ser. Aí você coloca uma foto da reunião das pessoas que estão se organizando. Aí você coloca, olha, gente, a gente está aqui preparando o grito, aqui no sábado de manhã estamos fazendo uma oficina, não sei o que, para dar tudo certo. Aí a pessoa que vai entrando dentro daquela cobertura, ela vai ficando interessada. E ela vai vendo, olha, eles estão organizando, estão fazendo isso e tal. E aí, na semana, já tem alguém chamando, já tem alguém falando do tema, né? Aí você vai colocando formas sobre a forma de apresentação, aí você vai colocando depoimentos de pessoas que estão ali envolvidas naquilo, né? Você vai colocando um vídeo contando alguma coisa. Olha, gente, eu sou responsável por fazer a parte da formação. Ou então a pessoa que vai participar de uma live, a pessoa fala, olha, gente, eu sou fulano de tal, vou estar aqui com vocês falando sobre isso tal dia, a gente está em preparação para o grito. Você está construindo uma história. E eu tenho certeza que se você fizesse de uma forma bem feita, se você fizesse de uma forma interessante, as pessoas vão querer mais informação sobre aquilo, né? E aí elas vão estar, de alguma forma, enredadas, né? naquela sua trama que você criou. E aí o storytelling, né? Essa história, ela precisa estar onde? Ela precisa estar no site, ela precisa estar no Instagram, ela precisa estar no Facebook, ela precisa estar na faixa, na rua, né? Que aí a pessoa a gente tem que entender também que as pessoas elas não têm só uma ferramenta para compartilhar e aquela ferramenta não é só uma coisa que você colocou, a pessoa já viu. Uma palavra que é pouco dita na comunicação é que a comunicação ela precisa ser redundância. Redundância é um termo fundamental na comunicação. Porque você precisa dizer aquilo várias e várias e várias e várias vezes. Né? Porque você falou uma vez, a pessoa não viu. Você falou de novo, a pessoa viu, mas ela não entendeu direito. Aí depois você fala de novo, aí a pessoa ouviu, aí ela prestou atenção, aí ela entendeu. Então, pessoal, a gente precisa ser redundante.
né? E aí fica o desafio. Que história eu tenho para contar? Que história do meu movimento, que história do que eu faço eu possa contar a partir das ferramentas de comunicação que eu tenho, né? Então, não, como vocês estão vendo, não é só eu ter um vídeo legal, não é só eu ter um stories legal, não. Eu preciso ter uma história, eu preciso ter uma narrativa que costure todas essas coisas que eu construo, né? E aí eu faço um belíssimo lançamento, né? Então, assim, quem tá na organização do Grito 2022 vai ter que começar a contar. Gente, tá faltando 100 dias para o Grito. Isso todo programa de esporte agora tem. Faltam tantos dias para a Copa. Isso já cria uma coisa na cabeça inconsciente. Poxa, tá chegando. Tá chegando. E você não tá nem aí. Você nem vai viajar para o Catar, você nem gosta de futebol, mas aquela contagem já entrou na sua cabeça. Então, a gente tem que fazer a conta, viu, Ana? E qual é o tempo do Grito? E colocar, gente, são 150 dias para o Grito. São 90 dias para o Grito. Né? Quer dizer, vai chegar, né? E aí fazer aquela contagem. E aí, 200 anos de história. E aí relembrar vultos históricos, resgatar pessoas que compuseram esses 200 anos, né? Quantas mulheres, quantos negros que participaram dessa história, que foram silenciados. Recentemente, a revista, o jornal o New York Times, ele uma historiadora organizou uma equipe de pesquisadores que eles reescreveram a história americana a partir da escravidão, né? E aí eles colocaram o nome dessa série é 1600 e pouco, que é quando chega o primeiro navio negreiro lá nos Estados Unidos. Então aí eles começaram a contar a história das pessoas que foram esquecidas. E aí essa série de reportagens virou um livro. Depois eu vou compartilhar com vocês. E é muito interessante como essas pessoas foram batalhadas, como elas foram, os historiadores foram rebatidos, porque eles estavam contando uma nova história, né? Então, eles tinham que ser assim, desmentidos. 87 dias para o Grito. Quando for 80, a gente bota lá no Instagram. Gente, faltou 80 dias, né? E aí vai criando, e aí a gente coloca essa coisa do print do evento. Olha, gente, teve reunião sábado de manhã, para quê? Para a gente fazer a melhor comunicação e tal. Aí as pessoas, poxa, a turma tá trabalhando. Porque... E aí, pessoal, um puxão de orelha para a gente, né? A gente organiza um evento, a gente tem que fazer experiência de assessoria de comunicação. Você faz uma expo, não sei o quê. Aí, quando você começou aquele evento, você larga de mão. Só que, às vezes, eu quero acompanhar aquele evento e não estou lá. E aí, tem uma palestra que é legal, aí você pode fazer um texto daquela palestra. Isso acontece demais na comunicação. Você só se preocupa em fazer o antes. Mas o durante também é interessante. O durante também gera engajamento, né? Então, a gente tem que pensar numa hashtag, a gente tem que pensar 200 anos de liberdade para quem? Né? Isso é uma frase importante. Isso é uma frase que a gente tem que martelar na cabeça das pessoas. E mantendo o nosso espírito, mantendo a nossa linguagem, né? Eu acho que a gente tem um grande espaço para isso. Deixa eu ver aqui os comentários. O Manuel está dizendo que a Copa abre fazendo referência sobre quantos dias faltam, né? Quer dizer, então é isso, eles vão construindo isso. E o Manuel está dizendo, dialogar com neopentecostais é fundamental. Há algumas postagens, pessoal, de explicar coisas, de explicar termos, que elas são muito replicadas. Então, assim, uma postagem interessante, sim. Você sabe qual foi o primeiro ano do Grito? Você sabe quais entidades participaram do primeiro ano do Grito? Né? Por que excluídos? São coisas que aí você vai explicando naquele carrossel de cards. Se pensou no conceito de grito, não sei o quê. Isso é muito legal, né? O primeiro foi realizado assim, assado, no contexto tal, né? Então, eu estou colocando essas ideias para vocês verem assim como a gente tem uma série de possibilidades de coisas a fazer. E aí, a foto, o vídeo e tal são importantes? São. Mas o que tem por trás?
né? O que há por trás? Há toda uma ideia, há toda uma intencionalidade, né? Vamos passar para as perguntas, pessoal, que já passou do meio-dia. Ricardo, eu quero só falar uma coisa que eu não falei no momento em que eu estava falando sobre a produção de conteúdo, na verdade, porque produzir um card é produzir conteúdo, que é, quando a gente faz um card chamando para um evento, ou quando a gente faz qualquer outro card, a gente tem que responder aquelas perguntinhas básicas do jornalista, né? Que tem num lead, que é o que, quando, como, onde e por quê. Ou seja, o que aconteceu ou vai acontecer, como foi isso, quando foi isso, onde foi isso e por que isso aconteceu. E eu estou dizendo isso porque a gente muitas vezes recebe o card falando lá, abraço na Lagoa, que nem eu recebi outro dia. Abraço na Lagoa, em São Vicente. Ok, para quem conhece São Vicente, a pessoa sabe que em São Vicente só existe uma lagoa e que ela fica lá no Jardim Irmã Maria Dolores. Mas e quem não é de São Vicente? Quem nunca foi a São Vicente? Essa pessoa precisa ser informada que o abraço na Lagoa, em São Vicente, vai acontecer no endereço tal, né? Que, por sinal, lá é um ponto de referência, mas ninguém que não é da cidade, ou ninguém que foi para a área continental de São Vicente sabe dessa informação. Então, a gente sempre tem que colocar no card ou no texto, mas tem que ter essa informação muito clara, né? Do que é, quando é, por que é. E se não cabe no card, porque o card também tem que funcionar como um outdoor, né? Menos é mais. Tem que ter a informação muito explícita, porque um card poluído ninguém lê, como aquelas faixas. Você passa no trânsito, você vê aquela faixa cheia de cores, você não enxerga nada, né? Então, assim, ele tem que ser limpo, mas ser limpo não quer dizer sem informação. Então, quando for produzir o conteúdo, tanto no card, ou seja, lá no produto que for, no vídeo, quanto no texto que acompanha, tem que ter essas 5 respostas básicas. O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde foi e por que aconteceu. Não precisa ser necessariamente nessa mesma ordem, mas essas informações têm que estar lá. Beleza? Era isso. Obrigada.